Eu sou o Vinícius Ruiz e esse é o Cozinhando com o seu Psiquiatra. Qual a nossa receita de hoje, Larissa? Dadinho de tapioca com tartar de salmão. Não erra uma. E para o nosso dadinho de tapioca hoje, a gente vai precisar de tapioca granulada, queijo coalho ralado e leite. A gente divide na porção de 2 para 1 para meio. Então assim, 400 ml de leite para 200 gramas de tapioca granulada e 100 gramas de queijo. Vamos começar a nossa mistura. Então primeiramente a gente coloca a nossa tapioca, o nosso queijo, uma pitadinha de sal, 2 na verdade, e um pouquinho de páprica. E enquanto a gente joga um pouco do leite e vai fazendo nossa mistura. Depois a gente coloca o restante. Enquanto a gente vai misturando, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre disciplina e motivação. Você, na sua família, entre seu grupo de amigos, deve conhecer pessoas que estão tomando o tal do Monjaro, né? Pode ser até você mesmo que esteja tomando. Essas pessoas que estão fazendo uso do Monjaro acabam perdendo 5, 10, 15 quilos por conta da medicação. E aí eu trago uma pergunta para você. Será que se o Monjaro demorasse 1 ano para fazer efeito, a gente continuaria tomando ele? Se o Monjaro custasse R$20, será que a gente perderia tanto peso assim mesmo? Eu acredito que não. Por que o Monjaro funciona? A resposta clara, né, é porque ele tira nosso apetite. Mas tem outras medicações que também tiram nosso apetite. Se ele demorasse 1 ano para fazer esse efeito, muito provavelmente a gente já desistiria, né, do uso da medicação, procuraria outras formas de emagrecer. Por quê? Porque o ser humano ele tem muita dificuldade em manter a disciplina. A gente é muito motivado e pouco disciplinado. A disciplina exige esforço, exige continuidade. E a motivação é algo interno. A gente consegue estimular as pessoas, porém motivá-las é muito difícil. Quando a gente pensa então em motivação, a gente tem que pensar em formas de sustentá-la ao longo do tempo. E ao longo dessa série de vídeos, a gente vai falar então de 3 formas da gente se manter motivado. Uma delas é a gente mudar nossos estímulos, outra, diminuir nossos obstáculos e a terceira é quebrar então em pequenos degraus as nossas metas. Vamos lá? Agora a massa homogênea, a gente vai passar ela para outro recipiente, né, com papel filme e aí a gente vai colocá-la para gelar na geladeira. Aqui eu vou usar um pouquinho de óleo de coco, só para facilitar na hora de desenformar. Enquanto a gente espera gelar, a gente vai fazendo o nosso tartar de salmão. Para isso a gente vai precisar de salmão cortado em cubinho bem pequeno, cebolinha, cebola roxa também cortada em cubinhos bem pequenos, um pouquinho de shoyu e pimenta. Além disso a gente vai usar limão siciliano, mas só a casca dele e meio limão para nossa receita então. Então, quando a gente pensa na mudança de estímulo, a gente está falando de sempre estar buscando outras possibilidades para a gente se manter motivado. Pensa assim, imagina que hoje você começa a fazer corrida. Aí você vai lá, corre seus primeiros 2 km, compra seu tênis, compra seu fone, compra seu relógio. E você vai se desenvolvendo muito, vai correndo, cada dia vai correndo mais, até que chega nos 10 km. E a partir desses 10 quilômetros, o seu desenvolvimento começa a diminuir. A gente começa a se tornar também menos motivado. E é muito comum quando a gente atinge nossa meta, essa meta que a gente tinha colocado, a gente começar a desistir. Como eu já atingi meus 10 quilômetros, então para mim não importa mais. Agora para mim eu não quero mais fazer corrida. E o que a gente faz? A gente para de treinar, a gente para de fazer atividade física. Qual que é a ideia desse nosso método? Então, quando a gente chegar nesse ponto, onde a gente percebe que a gente está desistindo dessa nossa atividade, a gente muda ela.
Então, se eu estou fazendo corrida, atingi meus 10 quilômetros e a partir dali eu não me sinto mais motivado, eu começo a mudar o que eu quero fazer, eu não quero mais ir treinar, eu começo a ficar em casa, por que eu não vou para outra atividade física? Começo uma natação, começo uma bicicleta, penso no crossfit, penso na academia. Então, para a gente se manter motivado, muitas vezes a gente precisa dessa mudança de estímulo. Isso serve para a nossa vida. Às vezes a gente está num trabalho onde então a gente cansou de fazer aquilo que a gente fazia. Por que eu não mudo esse trabalho? Por que eu não faço outra atividade dentro da mesma empresa? E aí a gente consegue se desenvolver mais e se manter motivado. A longo prazo a gente vai desenvolvendo então também essa disciplina. Então, feito o nosso tartar, vamos lá ver se já gelou nossa tapioca? Tapioca gelada, vamos desenformá-la. E a gente vai cortar em pequenos retângulos para colocá-la então na nossa air fryer. Enquanto isso, vamos falando do nosso segundo tema, que seria a gente então diminuir nossos obstáculos. O que significa diminuir nossos obstáculos? Tem um livro muito interessante que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Parece um livro de autoajuda, mas ele é sobre psicologia positiva. E ele nos ajuda a pensar um pouco mais então sobre maneiras da gente lidar com algumas questões do nosso dia a dia. E uma delas é exatamente sobre isso. Como que a gente pode diminuir nossos obstáculos? Imagina que você decide agora tocar violão. Aí você pega seu violão, toca, põe ele na case, sobe para o segundo andar, guarda ele no seu quarto. No segundo dia você vai lá, pega seu violão de novo, desce, toca, sobe, põe ele na case e guarda no quarto. No terceiro dia você vai começar a ter preguiça de fazer todo esse processo. Então, a ideia de diminuir o obstáculo para a gente se manter motivado é a gente começar a eliminar etapas para a gente realizar nosso processo. Então, por exemplo, quero fazer uma atividade física, só que eu venho para casa, tenho que me trocar, dar banho no meu filho e depois voltar para a academia. Muito provavelmente você não vai fazer. Mas se a gente pega, sai do nosso trabalho já com a roupa, vai para a academia e faz essa atividade física, isso facilita com que a gente se mantenha ativo. Então, para a gente manter nossa motivação, muitas vezes a gente diminui o quanto de tarefas a gente tem que fazer entre a nossa ideia e o que a gente realmente quer fazer, pode nos auxiliar bastante. E agora, cortado nossos retângulos de tapioca, não são cubos, a gente vai colocar então na air fryer. Vamos lá? Retângulos de tapioca feitos, vamos empratá-los. Eu deixei 10 minutinhos de cada lado para o queijo dar uma derretida e para eles ficarem mais crocantes. E agora a gente vai colocar nosso tartar de salmão. Enquanto isso, é importante a gente conversar então do nosso terceiro método para nos manter motivados. E eu falo que é quebrar os nossos objetivos em pequenas metas. Imagina que você precisa perder 20 quilos. E você pensa, vou perder 20 quilos, está decidido. Aí você vai a primeira semana, faz dieta, vai na academia e pesa na balança. Quando chega lá, só 200 gramas. É difícil se manter motivado com isso, não é? Imagina que a gente coloque uma meta de 5 vezes na academia na semana e você consiga ir só 3. Como que você se sente? Muitas vezes frustrado, desanimado, não bati minha meta. Mas olhando de outra perspectiva, e se eu falasse para você, vai uma vez na academia e você vai 3? O sentimento é totalmente ao contrário. O nosso cérebro, ele gosta de vencer. Então toda vez que a gente consegue cumprir aquilo que a gente se propôs, ele vai olhar e falar, tá vendo? Eu consegui. E isso vai estimulando, estimulando, estimulando. Então, se a gente quer começar a fazer algo, se a gente quer começar uma mudança, é interessante que a gente comece de algo pequeno. Comece se colocando uma meta pequena e a partir daí a gente vai aumentando. Conforme ela se torne fácil, a gente aumenta. Conforme se torne fácil, a gente aumenta. Isso vai facilitar a nossa motivação e a longo prazo vai fazer a gente construir então essa disciplina. Bora lá empratar?
você já teve dificuldades em se manter motivado?